se cria, é se criar e reinventar de novo a cada dia. É inovar e valorizar o momento com a família. A cria da voz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Cria Podcast. Hoje a gente está com Jefferson Lúcio, uma liderança do G10 Favelas lá do Rio Grande do Norte. Mas eu queria começar um pouco diferente, Jefferson. Eu queria que você contasse um pouco primeiro se apresentasse e contasse um pouco da sua trajetória e o que você tem feito hoje em dia. O que você está fazendo aqui em São Paulo? Você está em São Paulo. É verdade. Eu sou Jefferson Lúcio, sou pernambucano, estou há 18 anos no Rio Grande do Norte e tenho realizado um trabalho junto ao G10 de maneira solidária. Desde a pandemia, já tinha feito trabalho solidário antes, mas na pandemia a gente aumentou esse potencial de trabalho. Então foram feitas... E lá tem um nome diferente, né? Comunitários, né? Comunitários com Cidadania. Surgiu justamente num período crítico da pandemia, com o nome Comunitários contra a Covid. E aí se mantinha como CCC Potiguar, a sigla, e assim foi feito, entrega de máscara, de álcool, identificação de pessoas em situação de vulnerabilidades. E o G10, a partir desse momento, se aproximou e a gente começou a fazer o trabalho junto, levando o nome também do G10 Favelas, já que é um nome que agrega bastante, que também potencializa o trabalho. E sua trajetória? Conta aí, o que você faz, da onde surgiu esse Jefferson Lúcio aí? Pois é, eu sou fruto de uma ideia, nesse campo social. Eu acredito muito a partir de uma lógica que surgiu dentro da instituição que eu faço parte. Pode falar. Que é a Polícia Militar. Então lá tem uma doutrina chamada policiamento comunitário, mas é uma doutrina muito pequena e não é tão assim difundida ou aceita, mas ela existe. Então essa doutrina ela não só existe no Brasil, como ela existe na América Latina, principalmente. A Colômbia é uma referência. Existe no mundo, principalmente a partir da própria Inglaterra. Você vê o pensamento, por exemplo, da polícia moderna. Quem foi que fundou esse pensamento? Foi Robert Peel, o primeiro-ministro inglês, lá antigamente. Então, quando ele começou a pensar a forma de como o policiamento deveria acontecer na comunidade. Então, quando você pensa como a polícia tem que proceder, como ela tem que lidar com a comunidade, você começa a fazer um modo e um desenho do policiamento, da política do policiamento, política pública de policiamento. Então, isso foi chamado de polícia comunitária. E eu como sou também ativista social e está pensando na cidade, isso também, como Robert Peel pensou a polícia, pensou a partir disso. Então ele não pensa a polícia como, por exemplo, o Robert Peel não pensa a polícia, que é o primeiro-ministro britânico, como um agente que vai atrás de alguém para prender alguém. Não. Ele dizia que quando a polícia fazia isso, ela estava já dando indicador do erro dela. Quando a polícia ela precisa correr atrás de alguém, precisa prender alguém, ela está atestando a ineficiência dela. Então, ele dizia, o papel da polícia não é prender, o papel da polícia não é matar, o papel da polícia não é oprimir e não é reprimir. O papel dela é equilibrar, ser um agente de equilíbrio das ações e dos direitos do cidadão. Então, se ela começa a fazer certas ações, isso aí não sei o que estou dizendo, isso aí foi o fundador da polícia britânica, que quando a Inglaterra não tinha esse serviço de policiamento, aí o pessoal vai dizer, mas você é na Inglaterra, aí você vai para a Colômbia, A gente teve há pouco tempo o G10 na Colômbia e a gente chegou a ver lá a relação da Polícia Nacional da Colômbia na Comuna 13. É uma relação muito integrada, integrada, social. Você vê que o policial ele não fica ali temeroso ou impondo coisas naquele ambiente. Não, ele é um agente integrado àquela realidade. Então, a narrativa que aqui no Brasil a gente escuta em certos ambientes, de que a polícia ela tem que ser uma instituição alheia a essa questão de concessão de cidadania, está errada. Não é porque eu estou dizendo, é porque é a Inglaterra, é a Polícia Nacional da Colômbia que está testando isso, está praticando isso, está implementando isso. Então, o meu papel enquanto ativista
social, é mostrar essa possibilidade, né? Que está na teoria e está na prática, não está só ali. Então, a partir do momento que a gente está numa comunidade, que está no território, que a polícia está só prendendo, só revistando, só trocando tiro, então essa polícia está atestando, de acordo com o primeiro-ministro inglês Robert Peel, o atestado de ineficiência dela, né? Ela existe para fazer a mitigação dos problemas, para fazer a tessitura social ali, para poder evitar, né, as vulnerabilidades. Vamos supor aqui, por exemplo, tem um projeto muito interessante que foi pensado em Fortaleza, num território lá, não me recordo o nome, que o papel da polícia, por exemplo, é fazer encaminhamentos. Então, aquela criança que está perdida ali, no meio da rua, até altas horas... Isso é assistente social. Isso, ela vai provocar os órgãos, notifica, informa, então, comunica aos pais, essa relação, né? E essa relação, claro, ela pode acontecer informal, mas lá em Fortaleza acontece formalmente, tem um protocolo, registra, comunica um órgão, comunica outro e vai fazendo ali a formação da rede. Então, não é só pensar o policiamento também comunitário só a partir de palestras, a partir de atitudes, a partir de uma política pública. Então é isso que a gente também precisa pensar no nosso país. Tem uma coisa legal que a gente viu lá na Colômbia, que a gente foi em Medellín e teve uma central lá de monitoramento e controle da cidade inteira. E não é só a questão, a gente falou um pouco da questão de policiamento, mas era uma questão mais geral. Era trânsito, era assistência social, estava acontecendo alguma coisa climática. Isso são experiências que acontecem no mundo todo, né? Lá a gente viu em loco e viu que funciona. E isso tudo, assim, do que você tá vendo, hoje você está vindo estudar, né? Eu te perguntei sobre estar em São Paulo, você está estudando, me fala um pouco sobre isso, que é importante se atualizar, trazer para dentro da organização e para a vida mesmo, independente da área que você esteja, continuar estudando, né? Com certeza, né? O estudo, ele faz parte da nossa vida, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem, eu dizia, não, quando eu chegar a tal idade eu vou parar. E aí você vai vendo pessoas que são referências pra gente, que essas pessoas não param. Vou dar um exemplo aqui pra gente. Gilson Rodrigues. Gilson Rodrigues é um contínuo estudioso, né? Ele está sempre estudando tendências, inovações, e assim é a vida. Às vezes a gente precisa procurar o estudo em certos ambientes. Eu procurei, nesse momento, já que eu estou nessa atuação de buscar um amparo por políticas públicas, por pensar em políticas públicas, eu procurei uma universidade. Aí fui bem aceito no INSPER, né, que é o Instituto Superior de Ensino e Pesquisa. Sou bolsista do INSPER. Aconselho o pessoal que tem interesse em fazer o curso para compreender as comunidades. Qual que é o curso que você está fazendo? Urbanismo Social. É um curso de pós-graduação, mas também quem não tem graduação e quer fazer o curso pode fazer, recebe um certificado de horas complementares ou horas de extensão universitária. No meu caso, eu vou receber como uma pós-graduação. Então, é um curso excelente, você vai entender os problemas das comunidades, vai ver casos de, por exemplo, Medellín, é uma cidade que estava no caos, que estava numa situação de conflitos, de miséria social acentuada. E o que foi que lá o que aconteceu? Então, lá no curso, eles ensinam, né, através de professores de referência, professores que já foram ou são, né, ministros de Estado, estão lá dando aula. Então, são pessoas que têm profundo conhecimento. Então, eu estou buscando conhecimento no INSPER. E, por consequência também, como eu faço uma segunda graduação no Rio Grande do Norte, eu transferi momentaneamente para a UFABC, né, que recentemente a UFABC, no dia 7 de outubro, lançou o Centro de Estudo das Favelas, ou seja, a favela que a gente, né, enquanto movimento ativista ou movimento social, tanto está buscando agora a universidade, né, como o INSPER já fazia isso, mas agora a UFABC ela vai se tornando também referência nessa pauta de olhar para as comunidades,
de não só olhar para a comunidade de longe ou de cima para baixo, mas olhar de igual, né? Chamar a comunidade para construir. Então, lá eles estão construindo diagnósticos, estão construindo parcerias com as comunidades. Isso é muito bom, isso é um avanço, porque a gente precisa não só pensar, como eu falei no começo, a polícia comunitária, mas é a universidade comunitária. Não adianta a gente pensar, então assim, eu fico muitas vezes, Joildo, eu faço universidade no Rio Grande do Norte, faço universidade aqui em São Paulo agora, né? Estou no INSPER. Então, no INSPER eu me sinto muito acolhido, por incrível que pareça, porque no INSPER, lá ninguém quer saber se você é doutor, pós-doutor. Quer saber o que é que você faz na sua comunidade para você transformar a realidade. Então, quando eu estou na sala de aula lá no INSPER, eu me sinto muito aceito e compreendido. INSPER não é escola de rico, não? O INSPER a provocação. O INSPER tem essa fama, né? Onde a gente chega, o povo fala, você é rico, é milionário. Não, eu não sou rico, eu sou bolsista, inclusive, do INSPER. E o INSPER tem essa visão social muito interessante, né? Eu já circulo em muitos lugares que eu já ouvi de pessoas até sem querer, né? Pessoas que falam, às vezes, até sem querer ofender, mas ofendem. Eu sou doutor, pós-doutor, né? Isso você não escuta no INSPER. As pessoas querem saber o que é que você faz para a sua comunidade, né? O que é que você faz para resolver o problema. Vamos arrumar um título para você aqui, embaixador do INSPER. Tá sabendo apresentar bem, então, assim, tem bastante pessoas aqui do nosso relacionamento que fazem parte do próprio programa do urbanismo social. A Flávia é professora convidada, às vezes ela fala, né, no curso, o Gilson já participou, outras pessoas que participaram também, o Isaac, que faz parte da coordenação. Então a gente tem procurado também aproximar. Uma coisa que você falou que é importante, que assim, a universidade ela não pode ser um lugar só das cabeças brancas, vamos dizer assim, só de quem é iluminado e que, assim, isso não é para mim. A pessoa imaginar que não é para ela estudar. Estudar, cada um delimita até onde ela vai, onde deixa de fazer, né? Porque a gente pode estar fazendo curso em Harvard, no MIT, e no final das contas não usar aquilo para nada. Isso. Só ser um acumulador de conhecimento e não usar para nada. E tem gente que nunca sentou num banco de universidade e que faz muito mais e que transforma muito mais a vida das pessoas a partir da decisão pessoal de mudar o mundo. Então acho que isso, assim, é importante a gente trazer gente boa, o INSPER, a USP, a UFBC, a Unifesp. A Unifesp tem um centro de estudo também das favelas, bem interessante. E quanto mais conhecimento a gente conseguir reunir, melhor para a gente mudar a realidade, porque só a partir disso. Porque muita gente tem opinião assim, eu acho que, ou eu penso que, não. A gente precisa ter dados. Isso é muito importante para mudar a realidade, porque eu brinco sempre assim, quando é para atender, o poder público fala que é menos. Quando é para fazer propaganda, o poder público fala que atendeu muito mais. Então, assim, vamos dizer que lá em Felipe Camarão more 5 mil pessoas. Eu estou chutando o número, com certeza é muito mais que isso. Sim. Aí o governo do estado fala que, na hora de atender, fala que tem 3 mil. E na hora de fazer a propaganda que atendeu, fala que foi 10 mil que foi atendido. Então isso é no geral isso do poder público e em várias esferas. Então quanto mais a gente se apropriar dos dados, a gente ter dado, e a gente tem feito pesquisa, tem um instituto que é o Instituto CRIAS, que faz pesquisas em favela, tem feito bastante coisa. Tem o Favela Diz também, que eu já fiz parte, parceiro do G10, tem outras organizações que fazem também, que é importante a gente sempre se apropriar disso, estudar cada vez mais, incentivar as pessoas a estudar, porque sem isso a gente não vai avançar. De fato, é muito difícil ser só no chutômetro. Imagina assim, acho que não precisa de um polo da Universidade Federal lá no ABC. Para quê? Tem a Unicamp, que o pessoal pode ir para a Unicamp, ou pode ir para a Unesp. Para que a Universidade Federal? Porque no final das contas precisa. Então,
queria que você falasse assim, dessa sua trajetória do trabalho social, mudando um pouquinho aqui a pauta, dessa pauta social, do atendimento durante a pandemia, do que está acontecendo agora, porque passou, né, o Covid, mas os problemas, a fome, as outras questões continuam e alguns se acentuaram, inclusive, né? Assim, se fosse citar alguns exemplos, assim, quais ações ou quais intervenções você acha assim, que foram mais importantes de atenção às famílias que são atendidas lá e que você acha que são exemplos que a gente pode reproduzir em outros locais? Pode ser questões relacionadas à educação, à alfabetização, coisas que têm acontecido que podem mudar a percepção das pessoas sobre qual é o trabalho social que tem acontecido. Já pegando o gancho final da pandemia, a gente começou a identificar pessoas em situação de analfabetismo nas periferias. Eu me lembro que certa vez eu estava com um voluntário lá que a gente chama de protetores de rua, né? E aí eu pedi para ele ler uma informação no cadastro, né? E ele chegou para mim e disse que não sabia ler. Aí eu fiquei sem entender aquilo ali, sabe? Eu disse, rapaz, você não sabe ler? Como é que pode isso? Não tem escola? Fiquei me perguntando, Sim. né? Aí comecei a conversar com algumas pessoas da área de educação, já que eu tinha uma proximidade. E já eu sabia que tinha um programa de uma política pública que estava acontecendo no interior do estado. E muitas vezes a política pública ela não chega porque na capital, incrível, né? Na periferia não chega porque às vezes entra naquela coisa cabe à prefeitura fazer, é uma competência concorrente, então se a prefeitura, o estado só chega e nisso a pessoa vai ficando numa situação que não tem ali um estímulo, um acesso. Então isso me chocou muito. Então eu comecei a não só observar mais as pessoas, aí eu comecei também a me atentar com quem eu estava, porque eu não observava o que é que a pessoa profissionalmente. Eu via um voluntário, né? A pessoa está ajudando, está fazendo, mas aquela pessoa trabalhava no lixão, né? Aí eu comecei a observar a profissão, não, o cara é catador de lixo, né? Faz o material, faz a reciclagem, não tem tempo de estar na escola, não tem tempo de procurar o conhecimento. Aí eu comecei a pesquisar um pouco, eu tinha feito um programa de rádio na Universitária FM, um edital, no período da pandemia, e para fazer para disputar esse edital, eu li um livro sobre rádio. Só que o livro falava de rádio, mas falava também das escolas radiofônicas, que era ensino de alfabetização. E aí eu aprendi um pouco desse movimento de alfabetização no Rio Grande do Norte, bem antigamente. E que infelizmente ainda é um problema que perdura no Nordeste, né? Tem índices de analfabetismo ainda não superados, mas eu até compreendo, o Nordeste está passando agora, mais recentemente, por um processo de expansão do desenvolvimento, isso mais recurso, e onde tem mais recurso é provável que você consiga superar a questão do analfabetismo. Mas aí começamos a mobilizar turmas. Eu me lembro que eu fui, por exemplo, no Lenigrado, que é uma comunidade que é muito marginalizada, tem muito preconceito contra essa comunidade. As pessoas falam do Lenigrado como se lá só tivesse um perfil de pessoas. Só tem marginal, é assim que as pessoas falam, só tem marginal no Lenigrado. E aí eu disse, não, eu conheço muita gente do Lenigrado que trabalha no sinal perto da minha casa, conheço pessoas que trabalham no caixa de supermercado, conheço uma pessoa que trabalha em casa de família, não é possível que... Aí comecei a conversar com essas pessoas, eu disse, rapaz, é verdade que lá tem problema de analfabetismo também, que eu fiquei sabendo, tem muita gente aí. Conseguimos mobilizar duas turmas de pessoas que queriam se alfabetizar lá no Leningrado. Sim. E isso logo após a pandemia, assim, a pandemia estava diminuindo. Então foi um total de 15 turmas nessa mobilização, 2 no Leningrado. E foi muito bom, né? A gente vê que o preconceito... Quantas pessoas foram alfabetizadas? Ao total, na mobilização do Comunitários com Cidadania, com o G10, a gente conseguiu apresentar ao Estado, né, mais de 200
pessoas, mais de 200 alunos. Porque tinha turma que não tinha 15 alunos, tinha 20, né? Então a gente conseguiu apresentar, né, ao Estado. Então eles passaram 6 meses de formação. Então todas essas turmas a gente acompanhava, inclusive o G10 enviou donativos, a gente conseguia... Porque a questão da turma de alfabetização, Joildo, não é você montar a turma de alfabetização, é você manter a turma. Então, para você garantir que aquele cidadão ele esteja em sala de aula, você tem que... não é simplesmente dar um donativo para ele ficar na sala, mas é você incentivá-lo, estar do lado. Então a gente criava essa corrente ali, comunitária, principalmente com os mobilizadores, os protetores de rua, para que aqueles alunos tivessem força para ir para a sala, né? É uma experiência similar ao que a gente fez aqui na Escola do Povo, e que o primeiro passo, que já é mais difícil, é você tirar ele de casa. Esse primeiro momento já é difícil, porque tem 40, 50, 60, 70 anos, ou até mais, e a família muitas vezes resiste a incentivar aquela pessoa a ir estudar. Então é o filho, é o marido, é a mulher que acaba não incentivando ou até desestimulando, muitas vezes. Então esse processo é um processo de convencimento importante. Depois, é o que você falou, manter essa turma indo, porque diariamente vai ter essa cobrança ou essa pressão, e sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas de aula, a pessoa já trabalhou o dia todo, está cansado, então é um esforço, e é uma coisa interessante, a gente não substitui o poder público. A gente está fazendo o cara voltar para o banco de sala de aula para ter uma condição de fazer uma prova classificatória, né, para voltar no EJA, que é o ensino de jovens e adultos, não sei qual é o nome lá no Rio Grande do Norte, né? A gente alfabetizou mais de 11 mil pessoas aqui em Paraisópolis, fazendo desta forma: o professor buscar o aluno, montava a sala, aí eram de 6 a 8 meses que eram essas aulas, e depois a gente encaminhava para a rede pública, que no caso era o governo municipal, para o Paulo Freire ou para o Dom Veremundo ou para o Casarão, que são escolas aqui da região de Paraisópolis, mas é o mesmo processo. Conseguir manter é difícil, mas a primeira decisão da pessoa mudar a chave, né, para ela ir. E qual é o argumento alguns argumentos que a gente usava? Assim, a pessoa tem 50 anos, os filhos já estão criados, não dependem mais dele, e o que ela fez até ali, ela pode fazer, pode viver mais 40 anos com mais qualidade de vida, tendo acesso a outras coisas. Se ela quiser só terminar o ensino médio, já vai estar em melhores condições de emprego, e isso também é uma coisa importante. E muitas vezes também as pessoas só querem uma coisa básica, que é assinar o próprio documento. Esse negócio de colocar o dedo é um negócio muito pejorativo para muita gente. Então, esse é o processo que você viveu lá, a gente viveu também, e é recompensador na hora que você vê as pessoas felizes de estar conseguindo entender, de estar conseguindo escrever sozinho, de se desenvolver. É muito interessante. As políticas públicas, eu tenho até uma certa sugestão, né? Quem estiver pensando, por exemplo, o programa Brasil Alfabetizado, e outros programas que nacionalmente existem, que desencadeia incluir grupos, incluir essas articulações, essas estratégias como o G10 Favelas, por exemplo, porque isso é que também é um elemento a mais para que o aluno ele se mantenha, porque muitas vezes o Estado ele chega, ou o município, ele arruma o professor, arruma o espaço, mas ele tem que entender que para aquele aluno se manter numa sala de aula, ele tem que se sentir muito integrado, e a sala de aula e a escola, para ele, é um ambiente diferente, né? É um ambiente estranho. Então, imagina, por exemplo... Infantiliza, né? Você volta a pessoa para a infância, um momento que ele não viveu, ou teve que abandonar o banco da sala de aula. Isso. Você regrediu algumas fases. Então, as pessoas não querem viver isso. Isso. Então, que é bacana pensar. Por exemplo, a gente tem aqui o pavilhão social do G10. É muito interessante você pensar em espaços comunitários, para que esses alunos, eles sejam, e muitas vezes o gestor que está à frente do programa, ele não tem esse feeling de dizer, é mais interessante que o aluno ali de Paraisópolis, por exemplo,
faça aula no pavilhão. Mas não, na cabeça do gestor ele quer que o aluno vá para a escola. Só que a escola, ela é um problema para essa pessoa que está 30, 40 anos fora da sala de aula, ou que nunca foi. Então, a escola ela precisa ser esse conjunto de, como dizia Paulo Freire, né? Você pode dar aula debaixo de um pé de árvore, porque ali é mais confortável para o aluno. Então você pode trazer o aluno para o pavilhão social do G10, você pode levar o aluno para a associação comunitária, para a igreja. Então os gestores que estão tocando essas políticas macros, eles precisam ter a sensibilidade comunitária. Estão sempre a querer colocar as escolas, o prédio escola como a referência principal. E isso acaba dificultando o processo de alfabetização. Infelizmente, né? Então, fazer uma conversa com o Gilson, com o Joildo, com outras lideranças, independente do nível, né? Eu digo assim, não é que um é maior do que o outro, mas você sabe que Gilson está em todo o Brasil, né? Mas tem liderança que está só no Rio Grande do Norte, ou está só em Natal. Então, conversa com essas lideranças, faz uma política mais integrada à comunidade, sabe? Para que, efetivamente, aquele aluno se sinta motivado a continuar estudando. É isso. Então, são políticas que são criadas a partir da vivência, a partir de experiências que era de um jeito, a gente modelou e foi avançando e viu, testou, não funcionou, corrigiu. E é assim que funciona. A maioria das coisas que têm sido feitas, e iniciativas de tecnologia, iniciativas de curso de qualificação, o próprio modelo que é adotado de ter um negócio e ter a questão social atrelada, mas o negócio tem que funcionar. Então são experiências que acabam acontecendo. Então você falou um pouco assim de uma iniciativa que acabou mobilizando, e realmente é algo que é o ponto inicial, né, da questão da educação. Mas em outros aspectos culturais ou esportivos, teve alguma experiência assim que você percebeu, né, que teve algum insight, alguém que teve uma ideia interessante e que isso, se for escalado, isso ajuda a ter alguma mudança em como a sociedade lida com o problema? A gente lá, devido a... Acho que a pandemia foi um divisor, né? Assim, depois da pandemia, então a gente pensou a questão da biblioteca. Então a biblioteca lá, tem uma biblioteca numa ocupação, né, de luta por moradia, e lá ela se tornou um ambiente onde os alunos vão aprender, onde vão se alfabetizar. Mas não só isso, lá tem livros, mas também virou um ambiente onde acontece expressões artísticas, por exemplo, grafitagem, né? Ateliê, aula de pintura, expressões como dança e música. Então eu acredito que a gente precisa de mais espaços assim, sabe? E é preciso que tenha incentivo, né? É preciso que tenha essa... Normalmente funciona a partir só da iniciativa do fundador ou de quem está liderando aquele processo naquele momento, né? Pronto, esse processo da biblioteca a gente faz numa parceria igualitária. Então eu mais 5, 6 pessoas da comunidade, a gente procura manter aquele espaço ali da biblioteca, mas precisa, né, ter um olhar para esses espaços que vão surgindo como uma coisa, um ponto de acesso à cidadania. Então a política pública macro, né, o Estado, o que tem poder, né, eu digo aí a presidência da República, os governadores, os prefeitos, olhar para esses espaços e dizer, não, vamos potencializar, vamos chegar junto, né? E sempre com aquela máxima de olhar as lideranças, né? Olhar quem está fazendo trabalho bem feito. Então, olhar para o Gilson, olhar para o Joildo, né? Olhar para quem está em Natal, quem está no Rio Grande do Norte, quem está em Pernambuco, e dizer, vamos fazer com que isso potencialize. Porque você pega... tem uma frase que lá no ISPE o pessoal fala muito, né? Não tem problema você copiar, né? Copiar o bom, é muito bom. Ruim é você querer criar e criar ruim, uma coisa que não... Você fazer uma invenção que não dá, né, retorno. Então você copiar o bom, é bom, não tem problema. Então a gente tenta com essas ideias lá na periferia da Zona Norte de Natal, no Parque dos Coqueiros, se espelhar naquilo que foi feito
com muito esforço, o município de Medellín, né, do estado né, da Colômbia, do país, que potencializaram uma experiência chamada Biblioteca Parques. Então a gente se espelha muito distante desse desenho, né, dessa ideia que foi feita lá na Colômbia, que deu muito certo, está dando muito certo até hoje, e a gente precisa disso. Então, mas para que isso se potencialize aqui, a gente precisa de apoio, né? A gente precisa de um olhar do gestor maior, né? Que aí seria o quê? Mais uma vez, né? A presidência, os governadores, os prefeitos, a gente precisa do poder público. E também dos empresários, né? Precisa olhar para esses espaços e dizer, não, vamos potencializar, vamos fazer. Porque é isso, Joildo, que muda a realidade, é isso que diminui a violência, né, efetivamente. A gente não consegue enfrentar a violência com violência, isso não dá certo, em canto nenhum. Né? A gente costuma falar que para você combater a violência, você faz, ou aumentar a segurança, você faz com convivência. Isso, com convivência. Você tem que trabalhar essa questão da convivência, das relações das pessoas, da presença. Não é que a gente, como diz o professor Murilo Cavalcante, né, que foi secretário de Segurança Urbana de Recife, a gente não precisa ter, como é que se diz, problema com a polícia, ou querer afastar a polícia das coisas, mas a gente precisa ter a relação de convivência, pacificamente. Né? Não adianta a polícia estar só no canto para prender e fazer aquilo. Você vê lá em Recife, a Guarda Municipal tem uma relação muito boa, joga futebol, participa das atividades que tem no Centro Comunitário da Paz, tanto ações operativas como torneios, jogos, está lá envolvida, como também na parte de gestão. Então isso é uma coisa que vai dando uma relação de convivência mesmo. Né? Não é chegar ali, passou e foi embora, e passou e passou o cacetete. Não é isso. Né? Isso aí está errado. Né? Como diz Robert Peel, o primeiro-ministro inglês. Então, é mudar essa relação. Então, e para além disso, ver que essas relações comunitárias, de ter o que fazer na comunidade, né? Da comunidade ter um ponto de encontro. Hoje em dia, você vai em qualquer comunidade natal, periferia, você vê que o único trabalho social que existe é das igrejas. O único. Por que não pode ter outros? Pode, né? Porque a gente não pode ter um pavilhão de G10 desse lá em Natal, em Fortaleza, ou em outras cidades do Rio Grande do Norte, para que as pessoas possam visitar, frequentar, né, trabalhar. Precisa disso. Né? Sim, normalmente tudo se esbarra em algumas equações que sempre é dinheiro, sempre financiamento ou investimento naquelas ações. No caso específico do G10 é muito financiamento privado, a gente não tem dinheiro público, mas grande parte do desafio é manter isso, né? Porque o espírito de doação na pandemia foi aquela coisa maravilhosa de muita gente mobilizado, querendo participar, e depois isso deu uma diminuída. Quem já doava continuou doando, e outras pessoas se somaram, mas não é o mesmo espírito, e isso é meio que natural. Às vezes a gente acaba se mobilizando pelo que afeta a gente diretamente. Então isso em todas as áreas. Então você vai falar de segurança, a pessoa vai se interessar mais por aquilo que está afetando ela, ou vou brigar pela habitação se eu tiver sem moradia, vou brigar pela creche se meu filho não tiver creche, vou brigar por mais espaços culturais se eu tiver tempo disponível e não tiver oportunidade de frequentar um espaço desse. Então normalmente é isso que acaba acontecendo, mas é um trabalho que acredito que tem que ser muita gente envolvido, né? Começa embaixo e é óbvio que tem que ter uma política nacional, mas começa sempre por baixo. Tem as igrejas, tem as ONGs, tem as empresas, os sindicatos, muita gente que às vezes é invisível. Às vezes a gente sente que a gente está fazendo alguma coisa, enxugando o gelo, e ninguém está percebendo, não está prestando atenção naquilo, né? Então é um trabalho difícil, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. A gente tem que estar, enquanto empreendedores sociais, ativistas, a gente tem que estar fazendo e cobrando para que tenha mais. Porque
Senão fica de uma maneira muito hercúlea a questão das igrejas, né? Só ela fazendo trabalho social nas comunidades. E às vezes com muito esforço, né? E não dá conta. Então a gente precisa que tenha assim, pontos de cidadania, e exemplo do pavilhão social aqui de Paraisópolis, e outros, né? Como também tem em Recife, lá em Casa Amarela, tem em Betim, né? Lá no Jardim Teresópolis. Enfim, tem vários, né? Então a gente precisa ter isso, porque as pessoas precisam de cidadania, se sentir cidadão, né? Ter um acesso a um ambiente para... Não é aquela biblioteca que vai só para ter livro, não, vai ter também dança, vai ter música, vai ter teatro, vai ter... É esse o espírito, né? Um espaço de convivência. Espaço de convivência. Espaço de integração ali, comunitária, onde as pessoas se sintam seguras para estar e que possa se desenvolver, estudar e tudo mais. Lá no INSPER, a gente está no momento já término do curso, agora termina em dezembro, eu estou analisando o caso de uma cidade no interior do Rio Grande do Norte. Tem problema lá de violência, mas também tem um problema, né? Que é a questão de acesso a esses espaços de convivência. Então a gente precisa, quando olhar para a violência, dizer, não, tudo bem, precisa levar uma resposta do Estado para resolver aquilo ali. Mas também precisa levar outra resposta, que é a resposta do social. Então é isso que a gente tem que pensar. A ocupação que a população espera aqui, em Paraisópolis, em qualquer lugar, é uma ocupação social, uma virada social. Né? Normalmente a presença do Estado ela só é apresentada com a presença ostensiva da polícia ou de outros órgãos de repressão. Então, o que normalmente aqui a gente fala muito e imagino que lá seja a mesma coisa, que as pessoas anseiam é que tenha a presença do Estado, mas com educação, com esporte, com cultura, com essas oportunidades de qualificação, de ter um lugar mesmo para fazer um evento, uma festa, com tranquilidade, com paz. Aqui teve um incidente grave em 2019, agora na sexta-feira vai completar 5 anos que aconteceu as mortes dos 9 jovens no baile da 17. E esses jovens, nenhum era morador de Paraisópolis. Todos eram jovens de outras comunidades que vieram para cá em busca de um momento de lazer e de se divertir e acabaram sendo vítimas de uma ação desastrosa que está sendo julgada e a gente espera que seja feita justiça em breve para as famílias terem uma resposta. Então, esse problema que tem lá é o que tem aqui, é o que tem em Recife, o que tem na Rocinha, o que tem em vários locais, onde a presença do Estado tem que ser feita de outra forma, de outra maneira, em que as pessoas possam se desenvolver plenamente, porque sem educação, sem saúde, acaba espraiando para outros locais, para outras coisas. Então, assim, que é o que a gente não quer que aconteça. E muito disso é por conta dessa visão meio assim, né? Você olha reto. Como que eu resolvo a questão da violência? Eu ponho mais polícia. Veio números de prisões, veio números de mortos. Às vezes comemora-se isso. Tem gente que comemora morte, ou ações truculentas, ou tortura, ou qualquer coisa do tipo, achando que isso é eficácia da ação, e não é. E não é. Conversei recentemente com um profissional de segurança pública e eu achei muito interessante a forma como ele premia os profissionais de segurança pública. Ele observando, tem um mapa da cidade, ele diz, olha, a área que não tiver furto, que não tiver roubo, que não tiver confronto, é a área premiada. A gente não pode inverter essa lógica, achar que tem que premiar onde está tendo confronto, né? Não, a polícia está trocando mais tiro ali, vamos premiar. Não, essa lógica, eu não estou dizendo que... Mas eu achei interessante essa outra lógica. Dizer, esse território aqui está livre de conflito, ele está diminuindo os furtos, está diminuindo a agressão à mulher, a Maria da Penha. Então, e esses índices diz alguma coisa, essa diminuição, né? Esse território tranquilo ele não pode ser visto como um território que a polícia não está atuando. Mas está atuando de outra forma. E tem um fenômeno curioso também, que assim, muitas dessas comunidades, ou periferias, ou favelas que são
estereotipadas como locais violentos, eles não têm esses casos de violência. Eles não têm casos de roubo, de furto, não tem isso. São locais com índices melhores do que bairros nobres. Mas como se olha e vê os pobres concentrados em um local só, acaba-se muito pela leitura fácil, acaba-se achando que ali é o que provoca aquela violência no outro local. Então eu vou combater na fonte, entre aspas, vou ali e vou coibir a ação. E na verdade, assim, eu não tenho como falar de planejamento dessa área de segurança pública, mas acredito que da forma que se faz, sem muita inteligência, acaba-se não tendo os resultados que se espera. Tem um professor da Colômbia, Jorge Melguizo, estive até com ele ontem lá num evento em Campinas. Ele é da área de cultura, mas ele diz uma coisa muito bacana em sala de aula lá no INSPER, que a gente não consegue mudar, né? Eu acho que não é nem um problema de segurança. Quando você vê a polícia muitas vezes atuando numa comunidade de uma maneira truculenta, não é nem questão de segurança, isso é questão de cultura. E Jorge Melguizo diz isso, né? A gente não consegue mudar um local, uma forma de atuar, se a gente não fizer a mudança de cultura. Então, pensar isso, né? Os gestores, os políticos, os empresários, os grandes empresários têm que sentar na mesa, independente, viu, Joildo, de bandeira partidária, seja direita ou seja esquerda, seja empresário de um setor ou de outro, sentar, dizer, a gente precisa pensar a segurança a partir desse princípio, né? Como Medellín fez, como Bogotá fez, não tem mistério. Tem dúvida, faça uma visita lá, ou então vá até o INSPER, né? Participe lá de uma conversa com o professor Ricardo Brizola Balestreri, ou com o Murilo Cavalcante, ou com o Jorge Melguizo. Converse com essas pessoas. Elas vão mostrar o que foi que a Colômbia fez. Não tem mistério. Foi justamente isso, pessoas de pensamentos, né, diferentes, antagônicos, mas que estavam preocupados realmente. A gente não pode achar que onde tem conflito, onde tem morte, está a solução. Não está, isso é problema. Isso é um problema e a gente precisa evitar isso, né? Não é com mortes que se dá resultado, não é com conflito que se dá resultado, é com a ausência disso. E a Colômbia está dando esse exemplo, a gente pode copiar, a gente pode fazer até melhor. Com certeza. Bom, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, a gente vai encerrando o nosso podcast, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente e que também suas redes sociais, para as pessoas conseguirem acompanhar o que você está fazendo, seus estudos, e se quiser também contribuir com o G10 lá no Rio Grande do Norte, a sua atividade que está fazendo. Eu vi recentemente uma frase da Fundação Tite Setúbal falando justamente do que conversamos aqui, de que o brasileiro precisa, não foi bem isso que disse, mas disse que o brasileiro só é solidário em situação de desastre. A gente pode mostrar essa outra realidade, né? Ser mais solidário. E a gente precisa, Joildo. A gente tem comunidade de Natal agora que o pessoal quer fazer aula de breakdance e a gente não tem dinheiro para poder pagar essas aulas. Então colabore, ajude o G10 nacional, ou também, se quiser, siga nossas redes, @CCCPotiguar, né? Segue lá, ou @JeffersonLúcioBR, 2 Fs. Segue, então contribua. A gente vai colocar, né, aqui embaixo. Contribui com esse trabalho para a gente poder fazer a diferença nas comunidades, levando a mensagem. Porque muitas vezes a gente quer fazer, né, o pessoal pensa que... Eu conversei com o pessoal do Hip Hop, numa ação que a gente fez agora no Dia das Crianças, dia 4 de outubro, no mês das crianças. Cara, é um pessoal que tem uma mentalidade, uma consciência de prevenção à violência, né, fantástica. A gente precisa disso, né? Evitar a violência, prevenir, né? Se a gente conseguir fazer isso, levando para as periferias, porque o trabalho do G10, lá no Rio Grande do Norte, e como é aqui em São Paulo, a gente vai lá naquela periferia que ninguém quer entrar, que o povo não gosta, eu digo assim, que geralmente servidores públicos não gostam, tem professor que não gosta não, de estar em comunidade não. A gente vai lá e faz o trabalho, já entregamos sopa, entregamos marmita, máscara, álcool,
cesta básica, alfabetização, livros, né? E também agora o pessoal está querendo dança, né? Break dance, está querendo música. E é nesse espaço que a gente precisa estar, e claro, com o apoio dos empresários, né? Por isso que a gente passa a rede social, e com o apoio também do governo, dos governantes, né? É isso. Obrigado, Jefferson. Obrigado quem acompanhou esse episódio hoje do Cria Podcast. Acompanhe nossas redes, vão ter novos episódios, uma temporada cheia de pessoas do mais diversas áreas do conhecimento, porque a gente quer estar falando com todo mundo e compartilhar conhecimento, compartilhar experiências e fazer um intercâmbio, porque esse é o nosso propósito. Obrigado, é esse. Muito obrigado.